volta aqui no nosso canal da Igreja Bethesda de Sobral. Eu quero dar continuidade, com a reflexão que comecei ontem, no vídeo anterior. Se você não viu ainda, não assistiu, quero recomendar aqui que você assista. Falamos ontem sobre cadê você na sua própria história? E o tema de hoje é cuidado com o jeito que você escolheu para ser gente. Na mesma passagem bíblica, no mesmo texto, eu quero ler com vocês aqui, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, nós vamos ler do verso 14 ao 17, que diz assim, estou aqui com a minha Bíblia e vou ler para vocês. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. De dia e de noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Pronto, até aqui. Bom, como que você vem se construindo como pessoa? Que tipo de ser humano, de gente você vem espalhando no seu dia a dia? Quais as ferramentas que você está dando para as pessoas te desenharem no coração delas? Porque, gente, nós estamos nos desenhando por aí. Nós estamos nos construindo no coração dos outros através das nossas atitudes, das nossas posturas. O que eu exalo de mim nas pessoas que me cercam? Qual é a fragrância, o cheiro que você deixa por onde você passa? O que fica de você por onde você passa? Quem é você nos seus tratos pessoais? Eu faço essas perguntas porque tem muita gente ficando feia, tem muita gente ficando, vamos dizer assim, desumana no processo de existir, adoecendo como indivíduo, adoecendo como gente. Essa é uma constatação que eu faço dolorosa. Nós estamos passando por uma crise no Brasil, desse vírus, com essa pandemia que assola não só o Brasil, mas assola o mundo inteiro. E estamos vendo muita gente se comportar de maneira baixa, de maneira degradada, mesquinha, pequena, torpe, de uma maneira vergonhosa, de uma maneira, desculpe o termo, de uma maneira nojenta mesmo. E a impressão que eu tenho é que se desencavou o pior dos seres humanos nesses dias. Gente destilando ódio, preconceito, e o pior é ver gente de alma religiosa, de quem deveria se comportar de modo digno, com grandeza humana, com doçura, com bondade, com compaixão, com ética, com decência. E gente que se diz de Deus, gente que se diz de Jesus, que frequenta igrejas, pregando violência, pessoas racistas, homofóbicas, machistas, misóginas, intolerantes. E, queridos, eu vivi para ver
os evangélicos, né, os crentes nos dias de hoje, querendo andar armado, com a pistola na cintura, gestos, crentes, pessoas que se dizem de Deus, com gestos fazendo arminha com as mãos, né, arminha com as mãos, e eu fico assim, você percebe, não sei se você percebe, porque eu percebo a vibração, né, a energia maligna, dos desejos ruins desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, né? Você tem que ter cuidado no tipo de pessoa que você está se tornando, né? Porque no texto em que eu li, veja que interessante, há um contraste aqui entre duas pessoas. Veja o contraste entre duas pessoas que estão habitando a mesma casa, porque eles eram casados, né? De um lado, nós temos Abigail, uma mulher linda, como gente, como pessoa, de um porte humano extraordinário. A Bíblia a descreve como uma pessoa inteligente, compreensiva, uma mulher sensível, de decisões sensatas, mas ela é casada com um homem chamado Nabal, né, que era o oposto dela, né? Eles viviam bem financeiramente, porque a Bíblia diz que Nabal era um homem rico, né? Mas o seu marido era um homem mau. A Bíblia o descreve como uma pessoa arrogante, a Bíblia o descreve como um tolo, uma pessoa desagradável, que não ouvia ninguém, um insensato. Nabal era um homem mesquinho, ingrato, não é? Desonesto e também muito injusto, não é? E aí a história ela acontece assim, tempos atrás, né? Davi e os seus homens e o seu exército, eles deram cobertura e proteção ao rebanho de Nabal no deserto, né? Protegeu tanto os seus homens como as suas ovelhas, e Davi lhe fez uma gentileza, né? Em tempos passados, né? E passados os anos, novamente o rebanho, os pastores de Nabal estão no Monte Carmelo. Davi ficou sabendo e agora Davi envia 10 dos seus homens humildemente lá pedir ajuda a Nabal. Alimento, pão, água, lã para se cobrir, se proteger do frio. E Davi, na verdade, o que ele pudesse ajudar, não é? E Nabal, a reação foi horrível. Nabal humilha os mensageiros de Davi, dizendo: quem é Davi para que eu tire da minha água, do meu alimento? Quem é ele? Não é? E dá uma carteirada, não é? Nos pastores ali, nos homens, dos mensageiros de Davi, não é? Quem é o Davi? Sabe o que está falando? Não é? E os mensageiros voltam de mãos vazias com a resposta de Nabal, né? E contam tudo a Davi, o que ele havia dito, né? E aí Davi então sai com 400 homens valentes para trucidar, para acabar com Nabal e toda a sua casa, né? Põe a espada na cintura com 4 homens guerreiros, valentes. E é aqui que entra em cena Abigail, né? Sua mulher, né? Porque um dos servos foi e disse a ela sobre a visita dos mensageiros de Davi e o que havia, na verdade, acontecido, né? E sobre a iminente destruição que viria pela frente com os homens de Davi, com os guerreiros de Davi, por causa do insulto de Nabal, do seu marido, né? E essa mulher fascinante, extraordinária, consegue evitar uma tragédia, consegue evitar uma chacina, consegue evitar um banho de sangue na sua própria família, né? O que a gente pode então aprender hoje, né, com essa mulher chamada Abigail? Que lição essa passagem, esse personagem tão interessante da Bíblia pode nos trazer hoje para as nossas vidas? Eu diria que
fica como lição para a gente que a dignidade de Abigail nasce da inconformação com a covardia e a ingratidão. Eu vou repetir. A dignidade de Abigail nasce da inconformação com a covardia e a ingratidão, né? Porque ela ouve o relatório que o servo lhe dá a respeito de como o seu marido tratou injustamente os mensageiros de Davi, e ela não aceita a covardia do marido, ela não aceita, ela não aprova de jeito nenhum a ingratidão de Nabal, né? Ela não concorda com a arrogância do marido, com a tolice do seu marido, ela não se conforma com o seu estilo de vida idiotado, não é? E ela não se conforma com... Então ela partiu, a partir da sua inconformação, ela foi e partiu com sabedoria em direção a Davi para salvar a vida do seu próprio marido, não é? E ela não vai brigar com ele, com o marido, ela não vai bater boca com o marido. Por quê? Porque ele não escuta ninguém. Ele só agrada a si mesmo, não é? Então, queridos, eu quando meditando nessa passagem da Bíblia, na vida e na história desses dois personagens, eu fiquei pensando comigo, poxa, eu quero uma fé, eu quero uma espiritualidade, né, para a minha vida. Eu quero uma espiritualidade que não aceite, não é, o que não é para ser aceito. Não é? Abigail é uma mulher que não aceita, ela não se conforma com a covardia, com a ingratidão do seu marido. E sabe uma coisa que me incomoda, queridos, me incomoda, é a ingratidão. A ingratidão é uma coisa que me incomoda muito, sabe? E foi essa noção essa noção de gratuidade que faltou em Nabal, né? Era para ele ter respondido aos mensageiros de Davi de uma outra forma, né? Por exemplo, era para ele chegar e dizer assim: eu não merecia, eu não fiz nada por onde vocês me ajudarem, como que eu posso expressar minha gratidão a Davi? Deveria ser essa a resposta de Nabal, não é? Mas não, ele fez o contrário. Foi grosso, agiu com grosseria, foi deselegante no seu trato, não é? Gratidão pelo que o outro fez com carinho. Porque quando alguém faz alguma coisa, sabe, com carinho, o ingrato, ele diz assim, não fez nada mais do que sua obrigação. É assim que o ingrato responde, né? O carinho, e eu estou falando aqui do carinho das pessoas que nos cercam, do carinho dos seus pais, a deferência com que o garçom lhe tratou no restaurante, né? O cuidado. Né? Outro dia nós vimos um vídeo de um político que o garçom está servindo numa live e ele passa por trás para oferecer ali um copo d'água, e aí o político tratou com ignorância, com estupidez, com o garçom. Eu estou falando do cuidado, da ternura, né, do enfermeiro que está tratando de você no hospital. Nós precisamos ser gratos pelo carinho das pessoas. Gratidão, queridos, que o outro teve comigo, pelo empenho daquela pessoa que saiu do seu caminho para lhe ajudar, para lhe dar a mão. Ele saiu do seu caminho para lhe estender a mão. Então, isso me incomoda bastante. Ingratidão por alguém que um dia estendeu a mão para você, que lhe deu colo, que lhe deu carinho, lhe deu atenção, e de repente você virou as costas, né? E uma outra coisa que me incomoda é a covardia, né? Como que uma pessoa bate no idoso? Como que uma pessoa bate no idoso, numa pessoa indefesa? A pessoa foi contratada para cuidar do idoso e ela bate, espanca, maltrata a velhinha, não é? Que já está doente, que já está fraca. Queridos, isso é covardia.
Como que alguém faz maldade com uma criança? Com uma criança indefesa, isso é covardia. Outro dia eu vi uma cena, um vídeo que a pessoa filmou, ela filmou a si mesma, maltratando um animalzinho, um cachorrinho, uma coisa horrível, que eu nem aguentei assistir aquela brutalidade, eu nem aguentei assistir o vídeo todo, não tive estrutura emocional para ir até o fim com aquele vídeo. Como alguém maltrata um cachorrinho, um animalzinho indefeso, como alguém pisoteia um animal, não é? É de uma insanidade, de uma covardia, não é? Como que alguém bate em bêbado? Você bater em bêbado, né? É covardia. Ver um homem batendo numa mulher, para mim é covardia, não é? É covardia, é canalice. Aliás, não é para bater em ninguém, na verdade, não é? Então, não faz muito tempo, eu vi esse noticiário, né, saiu na televisão e tudo, um delegado de polícia, né, surrou um cadeirante em São José dos Campos, né, no interior aí do estado de São Paulo, e ele não teve muita sorte não, porque ele fez isso na frente de uma dona de casa, e essa mulher ela era engajada com a causa dos deficientes físicos. E aquela mulher ficou indignada com tamanha covardia daquele delegado de polícia, e ela partiu para cima dele em defesa, ela saiu em defesa do cadeirante, né, que ficou todo machucado. Ou seja, mexa com um deficiente, né, físico na frente de uma pessoa dessa para você ver, na frente de uma mulher dessa para você ver o que acontece, né? Como alguém bate num cadeirante? Pessoa que já está ali, que tem uma sua limitação. Isso é covardia, é muita covardia, não é? Então eu quero, queridos, uma fé que não me deixa conformar com essas coisas, não é? Nós precisamos sair dessa poça de conformismo, precisamos sair. Eu não posso aceitar, eu não posso ficar calado e permitir que as pressões sociais me roubem a capacidade de dizer isso está errado, não é? Não pode ser assim, não é para ser assim, não posso aceitar isso, não é? O que não está certo precisa ser dito, precisa ser falado, mesmo que nos custe, tá bom? Então, eu encerro aqui por hoje. O segredo da vida é não se acomodar, tá bom? É não dar de ombro com aquilo que fere a vida, fere os valores, os nossos valores de humanidade. Esse é o meu abraço, Deus abençoe e até a próxima.